E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem? Vamos nós aqui no vídeo do Serjão para a gente salvar o simuladão, né? Vamos lá, vamos salvar o simulado. A gente vai falar sobre ondas. Ondas, existem dois tipos de ondas, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas são aquelas que precisam do meio material para se propagar. Um exemplo muito prático são as ondas do mar. Um outro exemplo, se você em um lago, se você jogar uma pedrinha, vai surgir uma onda. Precisou do lago e da pedrinha, o meio material para propagar essa onda. As ondas sonoras também são ondas mecânicas. E ondas eletromagnéticas, exames de raio-x, micro-ondas de micro-ondas, e outros que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza? Agora, ainda dentro de ondas, a gente pode falar sobre como se comporta uma onda. A parte mais alta de uma onda é a crista e a parte mais baixa é o vale. Crista, a parte mais alta, vale, a parte mais baixa. Eu posso falar também sobre a amplitude, que vai da metade aqui, ó, é como se eu dividisse a onda em duas partes. Da metade para cima é uma amplitude, da metade para baixo é uma outra amplitude. Beleza. A gente pode falar também sobre as cristas, que é a parte mais alta de uma onda, ou vale, que é a parte mais baixa. Eu também posso falar sobre o comprimento de uma onda. De uma crista a outra, você tem como medir o comprimento de uma onda. Digamos que eu falasse aqui que de uma crista a outra tem 15 metros. Beleza? Ou de um vale ao outro. Ou de uma crista a outra, ou de um vale ao outro. Beleza? O comprimento de uma onda. O que a gente pode encontrar ainda dentro desse assunto de ondas? As ondas têm uma velocidade, têm uma frequência e têm um período. Beleza? O que seria a velocidade? Você encontrar a velocidade que a onda vai se propagar. Velocidade é o comprimento da onda, que é representado por esse, vamos dizer, esse Y de cabeça para baixo, que não é Y, é chamado de lambda. Beleza? Vezes a frequência. O comprimento da onda vezes a frequência. A lambda vezes a frequência. Eu falei que aqui entre uma crista e outra, e um vale e outro, tem 15 metros. Eu multipliquei pela frequência, digamos que eu dei uma frequência de 0,2 Hz. Multiplicando 15 por 0,2, encontrei 3 metros por segundo. A velocidade dessa onda, que tem um comprimento de 15 metros e uma frequência de 0,2 Hz, multiplicando o comprimento da onda pela frequência, eu encontrei 3 metros por segundo, beleza? A gente pode também determinar o valor da frequência. E a frequência, ela é sempre medida em Hz, Hz. Frequência é medida em Hz, chamada Hz. Frequência é 1 sobre o período. O T aqui é o tempo. Eu vou dar um determinado tempo e você vai dividir por 1. 1 pelo tempo. Falei aqui 5 segundos. Eu dei um tempo aqui de 5 segundos. Você pegou 1, dividiu por 5, encontrou 0,2 Hz. É a frequência dessa onda. Você pode encontrar também o período. O período nada mais é do que o tempo que a onda leva para se propagar. Período é 1 sobre a frequência. Digamos que eu disse que a frequência aqui seria 2. Não, seria 4, aliás. A frequência seria 4 nesse exemplo. Eu vou dividir 1 por 4. Eu vou dividir 1 pela frequência. 1 sobre 4, 0,25 segundos. 0,25 segundos. Beleza? Então, tem como encontrar a velocidade. Velocidade é a lambda vezes a frequência. A frequência
é 1 sobre o período e o período é 1 sobre a frequência. Beleza? Tudo bem até agora? Guardem isso, tá? Um abraço, daqui a pouco tem mais. Rapaziada, voltamos agora a falar sobre o conteúdo do nosso simuladão, né? Interferência entre duas ondas. Por que que acontece e como, não como acontece, mas onde acontece a interferência entre duas ondas? Primeiro que precisam ser ondas eletromagnéticas. Para ter uma interferência, precisa ser entre ondas eletromagnéticas. Elas acontecem quando as ondas têm a mesma frequência, o mesmo valor da frequência, ou com valores muito próximos. Ó, digamos que eu tenho aqui uma onda de raio-x que seja uma frequência de 0,2 Hz, e eu tenho uma onda de rádio, que tenha 0,21 Hz. O que está acontecendo com a frequência? Elas estão bem próximas? Então, pode ser ondas distintas, mas elas precisam ser eletromagnéticas. Além de serem eletromagnéticas, elas precisam ter a mesma frequência, ou a frequência precisa ser com um valor bem próximo. Citei aqui dois exemplos. Uma onda de raio-x, 0,2 Hz, ou 0,20, e citei uma onda de rádio, que também é uma onda eletromagnética, com 0,21 Hz. Como elas estão com uma frequência muito próxima, existe uma interferência, beleza? E aqui, ainda nesse videozinho pequeno, eu trago exemplos de ondas mecânicas. Ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio para se propagar. E as ondas eletromagnéticas não precisam do meio material para se propagar. Exemplos de ondas mecânicas: o som, ondas do mar, ondas de uma corda. Digamos que eu prenda uma corda na parede e faça assim com ela. Elas vão formar uma onda. Ultrassom, ondas sísmicas, é um terremoto. Então, onda eletromagnética. Infravermelho, radiação gama, ondas luminosas, luzes visíveis, né? Micro-ondas, raio-x e ondas de rádio. Não citei todas, mas citei várias. Vai te ajudar na hora do simulado, beleza? Tudo bem? Tranquilão? Tudo tranquilo? Vamos que vamos então. E aí, queridinhos do segundo ano, vamos que vamos, vamos que vamos. Gente, vamos pensar um pouquinho. Velocidade de uma onda é nada mais que o comprimento da onda vezes a frequência, não é isso? O comprimento da onda vezes a frequência. Aqui eu dei a velocidade da onda, 6 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. E a frequência está em hertz, 2,0 vezes 10 a nona hertz. Ele quer saber o comprimento dessa onda. Quando ele quer saber o valor da lambda, ele quer saber o comprimento da onda. Só que essa onda, a velocidade dela está em quilômetros por segundo. Obrigatoriamente eu tenho que passar a velocidade para metros por segundo. A gente vai transformar essa velocidade que está em quilômetros por segundo para metros por segundo. Gente, isso aqui está quilômetros. Quantos quilômetros eu tenho aqui? 6 quilômetros. Cada 1 quilômetro é 1000 metros. Então, se eu tenho 6 quilômetros, eu tenho 6.000 metros.
E 6.000 metros eu posso escrever dessa maneira. 6 vezes 10 a terceira. Beleza? Só que aqui tá vezes 10 a quinta. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 6 quilômetros, vou transformar em metros, 6.000 metros. Criei uma potência de 10, então ficou 6 vezes 10 a terceira. 6 vezes 10 a terceira. Multipliquei por 10 a quinta. 10 a quinta. Então ficou 6. 10 a terceira, mas com 10 a quinta, vezes 10 a quinta, eu repeti a base, que é 10, e somei os expoentes. 3 mais 5, 8. Então agora a minha velocidade já está em metros por segundo. Transformada a velocidade para metros por segundo, agora eu já posso ir na fórmula da velocidade da onda, pego o valor da velocidade da onda e da frequência, divido a velocidade da onda pela frequência, isolando o comprimento, que é a lambda, eu vou conseguir encontrar o comprimento dessa onda. Então vamos lá, ó. Era 6 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Cada 1 quilômetro é 1.000 metros. Então eu transformei 6.000 metros. 6 quilômetros, 6.000 metros. 6.000 metros eu posso escrever assim, ó. Eu tenho 3 zeros aqui, não é? Então eu posso escrever 6 vezes 10 a terceira. Ah, professor, se eu tivesse 4 zeros, 6 vezes 10 a quarta. 5 zeros, 6 vezes 10 a quinta. Aqui, como eu tenho 3 zeros depois do 6, 6 vezes 10 a terceira. Peguei o 10 a quinta, quando era ainda quilômetros por hora, por segundo e quilômetros por segundo, multipliquei as duas potências de 10. Repeti o 6, 10 a terceira vezes 10 a quinta, repeti a base que é 10 e somei os expoentes. Por isso que ficou 6 vezes 10 a oitava metros por segundo. Essa é a velocidade. Organizada a velocidade, coloquei ela no lugar do V. E a frequência já estava bonitinha. Lambda, que é o comprimento da onda, vezes 2 vezes 10 a nona. Isolei o comprimento da onda, chamado de lambda. Deixei ele isolado. E tudo que estava multiplicando com a lambda, eu voltei dividindo. Botei para baixo, tá vendo? 6 vezes 10 a oitava, dividido por 2 vezes 10 a nona. 6 vezes 10 a oitava e dividir por 2 vezes 10 elevado a nona. Aqui, ó, cortei 6 dividido por 2, vai dar 3. 6 dividido por 2 vai dar 3. E divisão de potência de mesma base, 10 a nona dividido por 10. 10 a oitava dividido por 10 a nona. 10 a oitava dividido por 10 a nona. Ficou 3, né? Porque 6 dividido para 2 é 3. Acabou caindo uma divisão de potência de mesma base. Repetir a base, que é o 10. Subtrair os expoentes, 8 menos 9. Vai dar menos 1. Resultado, 3 vezes 10 elevado a menos 1 é o comprimento da onda em metros. Em metros, beleza? Tudo bem? Então, toda vez que a onda estiver em quilômetros, a velocidade da onda estiver em quilômetros por segundo, eu tenho que passar para metros. Ah, eu tenho 6 quilômetros. 6 quilômetros é igual a 6.000 metros, porque cada 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, virou 6.000 metros. 6.000 metros é a mesma coisa que 6 vezes 10 a terceira, porque eu tenho depois do 6, ó, 3 zeros. 6 vezes 10 a terceira. Peguei o 10 a quinta, quando era ainda quilômetros por segundo, e multipliquei por 10 a terceira. Repeti a base, somei os expoentes. 6 vezes 10 a oitava. Pego o valor da velocidade, 6 vezes 10 a oitava, e vou dividir pelo valor da frequência, 2 vezes 10 a nona. 6 dividido para 2 vai ficar 3. Divisão de potência de mesma base. Repetir a base, que é 10, subtrair os expoentes. Então ficou 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro, o comprimento da onda. Beleza, gente?
Abraços! Galerinha do bem, galerinha do segundo ano, mais uma videoaula para o nosso simuladão, ó. A fórmula da velocidade de uma onda é o comprimento dela vezes a frequência. No início, no primeiro vídeo, eu coloquei lá que o comprimento da onda é representado pela letra grega chamada lambda. Beleza? Aí, eu fiz uma simulação aqui, onde o comprimento da onda tem 32 metros, já está em metros. Eu quero encontrar a velocidade, só que eu não dei a frequência, eu dei o período. Tem uma fórmula que diz que a frequência é encontrada quando você divide 1 pelo período. Quanto eu dei de dividir período? 16 segundos. Então aqui eu tenho o valor da frequência. Frequência é 1 sobre o período. Então no lugar da frequência eu posso colocar 1 sobre t. T representa período. É uma fórmula sobre o período. Eu disse que o t é 16 segundos, 1 sobre 16. Então, no lugar da fórmula que representa a frequência, que é 1 sobre o período, eu vou escrever 1 sobre 16. Aí eu vou lá, ó, 32 é o comprimento da onda, e a frequência, ela pode ser representada assim, 1 sobre o período. E o período é 16 segundos, 1 sobre 16. 32 vezes 1, 32 vezes 1 vai dar 32, não vai? Dividido por 16, quanto deu? 2 metros por segundo. Tá? Então, se você não tiver a frequência, mas você tiver o período, você acaba sabendo o valor da frequência. No caso aqui, como o período é 16 segundos, 1 sobre 16 representa a minha frequência. Aí eu vou substituir, no lugar de 1 sobre t, eu vou colocar 1 sobre 16, que no caso aqui o período é 16 segundos, 32 vezes 1, 32 vezes sobre 16, vai dar 2 metros por segundo. Beleza? Tudo bem? Beleza, gente? Um abraço, mais um vídeo para você, tá? Olá, galerinha, tudo bem? Vamos que vamos, mais um vídeo, ó. Vamos imaginar, gente, uma galera no estádio de futebol. Uma galera, torcedores no estádio de futebol. E aqui eu tenho uma onda humana, ó, uma onda humana. A gente está trabalhando sobre ondas, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 torcedores que estão formando uma onda humana. Uma onda. Eu tenho uma distância entre 2 torcedores, a cada 2 torcedores, de 80 centímetros. Beleza? Eu dei a velocidade dessa onda, 108 km por hora. E essa onda não vai ter 5 pessoas, essa onda vai ter 16 pessoas. Pensa comigo aqui, ó. Quando eu tenho 5 pessoas, quantos espaços de 80 centímetros eu tenho? Um a menos, né? A cada 5 pessoas eu tenho 4 espaços. É sempre uma quantidade a menos para eu encontrar a quantidade de espaços. E se eu tiver 16 pessoas, uma do lado da outra, formando uma onda? Se eu tenho 16 pessoas, eu tenho 15 espaços. Então, olha o que eu vou fazer. Eu preciso achar primeiramente o comprimento da minha onda. Essa onda humana tem 16 pessoas. Mas, se você percebeu, a cada 5 pessoas eu tenho 4 espaços. A quantidade de espaço é 1 a menos do que as pessoas. Então, se eu tenho 16 pessoas, eu vou ter 15 espaços. 15 espaços de 80 centímetros. Mas onda não se mede em centímetros, se mede em metros. 80 centímetros dividido por 100 vai dar 0,8 metros. Ah, beleza. Então, vou calcular o comprimento da minha onda
pegando os 15 espaços, porque eram 16 pessoas, e a quantidade de espaço é sempre 1 a menos, 15 espaços vezes 0,8, 15 vezes 8 sobre 10 vai dar 120 sobre 10, dividir, vai dar 12 metros. Achei o comprimento da onda. Ah, beleza, o comprimento da onda, quando tiver 16 pessoas e entre elas tiver um espaço de 80 centímetros, eu vou ter 15 espaços de 0,8 metros, que vai me dar um comprimento de onda de 12 metros. Ah, beleza, 12 metros. Então agora já tem a lambda. E já tinha a velocidade. Só que a velocidade não pode ser em km por hora. Eu vou dividir por 3,6 e passar para metros por segundo. Sistema Internacional de Medida, nós aprendemos isso no movimento uniforme do primeiro ano. Dividi a velocidade por 3,6, a minha velocidade agora está em metros por segundo. Ah, beleza. Agora eu já consigo vir na fórmula da velocidade da onda, que a velocidade da onda é igual ao comprimento da onda, que é a lambda, vezes a frequência. A velocidade 30, o comprimento da onda 12 metros, vezes a frequência. 12F igual a 30, F é igual a 30 dividido por 12, tudo está multiplicando, volta dividindo. O valor da minha frequência, 2,5 Hz, que frequência é sempre em Hz. Voltando, tem uma onda humana no estádio de futebol. Se você perceber que eu tenho 5 pessoas e entre elas tem 4 espaços, a quantidade de espaço é sempre um número a menos do que a quantidade de pessoas. Pô, se eu tenho uma onda humana com 16 pessoas, eu vou ter 15 espaços entre elas. 15 espaços entre elas. Como é que eu vou descobrir o comprimento da onda? Eu vou pegar a quantidade de espaço entre essas 16 pessoas e vou multiplicar pela distância entre duas pessoas. Só que a distância está em centímetros, 80 centímetros. Obrigatoriamente eu passo para metros. Como é que eu passo 80 centímetros para metros? Divido por 100. Sempre. Encontrei 0,8, multipliquei pela quantidade de espaços, encontrei 12 metros. Esse 12 metros é o comprimento da onda. Eu já tinha transformado a minha velocidade de quilômetros para metros por segundo, deu 30, então eu vou lá, velocidade 30 metros por segundo, comprimento da onda 12 vezes a frequência. Tudo que está multiplicando eu volto dividindo, 30 dividido por 12, 2,5 Hz. Beleza, gente? Cuida com carinho, tá? Muito carinho. Vamos lá, galerinha do segundo ano, mais uma videoaula para você. Continuando a falar sobre ondas, sobre ondulatórias. Eu estou dando aqui a velocidade de uma onda, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Tá? 3 à oitava, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Eu quero saber a frequência, o intervalo dessa frequência. Por que o intervalo dessa frequência? Porque eu estou dando aqui, ó, 2 comprimentos de onda. Só que eles não estão em metros. Eles estão em namômetros. Namômetros é uma unidade de medida que a gente vai precisar passar para metro. Como é que eu passo de nm, significa namômetro, como é que eu passo para metros? Eu pego a quantidade que está em namômetro, no caso aqui 400 namômetro, multiplico por 10 a nona. Sempre quando tiver um valor em namômetro, eu multiplico por 10 elevado a menos 9. 10 elevado a menos 9. Então ficou 400 vezes 10 elevado a menos 9. Passei para metro. Aí vou fazer a mesma coisa com o outro comprimento de onda, que era 600 namômetros.
Vou multiplicar por 10 elevado a menos 9. Beleza, agora os dois estão em metros. As duas ondas agora estão em metros. Passamos de namômetro para metro. De namômetro para metro, eu multiplico o valor por 10 elevado a menos 9. Basta juntar. Peguei 400, juntei a 10. Juntar significa multiplicar, né? Por 10 elevado a menos 9. Peguei os 600, juntei com 10 elevado a menos 9. Agora, os dois comprimentos de onda estão em metros. Ah, beleza. Então, agora, eu já tenho as duas medidas em metros, dois comprimentos de onda em metro, e tenho a velocidade em metros por segundo. Agora, eu já tenho como achar a frequência, ó. Só que eu vou fazer duas continhas. Vou fazer primeiro com 400 vezes 10 elevado a menos 9, e depois com 600 vezes 10 elevado a menos 9. Velocidade ele deu, 3 vezes 10 a oitava, igual o comprimento da onda, que já está em metro agora, 400 vezes 10 a menos 9, vezes a frequência. Deixei a frequência isolada e voltei dividindo. Botei 400 para baixo do 3. Então ficou 3 vezes 10 elevado a oitava, dividido por 400 vezes 10 elevado a nona. Menos 9, né? O que eu fiz? Eu pedi dois zeros emprestado aqui, o 10 elevado a 8, que 10 elevado a 8 significa o número 1 na frente mais 8 zeros na sequência. Eu pedi dois zeros emprestado aqui, virou 300. Como eu pedi dois zeros ao 10 elevado a 8 aqui, virou 300, eu vou diminuir duas unidades aqui, porque eu pedi dois zeros para deixar de ser 3 para ser 300. Beleza? Aí eu vou dividir, cortei zeros, sobrou 3 sobre 4, 3 sobre 4 é igual a 0,75. Aí eu tenho aqui, ó, uma divisão de potência de mesma base, onde eu repito a base, subtrai o expoente. Então ficou 0,75, 10 a sexta, dividido por 10 elevado a menos 9. Só que quando eu estou dividindo potência de mesma base, vai ter um sinalzinho aqui no meio de menos, ó. E quando eu tenho dois sinais de menos, o de dentro muda de sinal, né? Quando eu tenho um sinal negativo fora do parênteses, o de dentro muda. Então, o de dentro virou mais. Beleza? O de dentro virou mais. Show? Então, aqui ficou. Ó, vou até fazer passo a passo. 0,75 vezes 10 elevado a 6 mais 15. 6 mais 9, perdão, 6 mais 9. 0,75 vezes 10 a quinta, a 15ª potência, ó. 0,75 vezes 10 elevado a 15ª potência. Divisão de potência de mesma base, repetir a base e subtrair os expoentes. Quando eu tenho um sinal negativo fora do parênteses, muda tudo que está dentro. Então, deixou de ser menos 9 para ser mais 9. Então, virou 0,75 vezes 10 elevado a 15. Quem é esse carinha? A frequência quando o comprimento da onda era 400 vezes 10 elevado a menos 9. Agora eu vou fazer a mesma continha com 600. Velocidade é a mesma, 3 vezes 10 a oitava. Transformei o comprimento da onda que estava em namômetro, 600 namômetro, multipliquei por 10 elevado a menos 9. Beleza? Aí joguei na fórmula da frequência, da velocidade que envolve frequência. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Velocidade eu já tinha, 10 elevado a menos 8, 10 elevado a 8. 10 elevado a 8, 3 vezes 10 elevado a 8, voltando, ó, velocidade, 3 vezes 10 elevado a 8, igual ao comprimento da onda, não é isso? Vezes a frequência. Isolei a frequência. Isolei a frequência, botei 600 vezes 10 elevado a menos 9, dividindo, tudo que está multiplicando voltou dividindo. Aí eu percebi que em cima é 3, embaixo é 600.
10 à oitava quer dizer que eu tenho uma sequência de 8 zeros. Pedi 2 zeros emprestado, virou 300. E os 2 zeros que eu pedi emprestado, eles vão sumir daqui. Então, aqui vai deixar de ser 10 à oitava para ser 10 à sexta. Dividindo 300 por 600, vai dar meio. 1 sobre 2. Aqui vai cair numa divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base. 10 à sexta menos da fórmula, vezes 10 elevado a menos 9. 10 à sexta dividido por 10 a menos 9. Só que a fórmula, quando eu estou dividindo potência de mesma base, vai ter que ter 2 sinais de menos, né? Porque aqui já é menos e vai ter um menos aqui fora. O sinal negativo fora do parênteses muda quem está dentro, então aqui vai virar mais. Né? Aí fazendo passo a passo. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. 10 vezes 10 elevado a sexta dividido, né, por 10 elevado a menos 9. Esse sinal negativo vai mudar o de dentro. Então aqui vai ficar 6 mais 9. E 6 mais 9 é 15, não é? Então, resultado final, 0,5 vezes 10 elevado a 15ª potência Hertz. Beleza. Agora ele quer saber o intervalo entre essas duas frequências. Eu já tenho a primeira frequência, que é 0,75 vezes 10 a 15ª potência. E a segunda, que é meio vezes 10 elevado a 15ª potência. Eu vou, quando ele fala em intervalos de frequência, eu vou subtrair uma pela outra. 0,75 menos 0,5 ou 0,50 vai dar 0,25. Beleza? Repetir o 10 elevado à quinta. 0,25 vezes 10 elevado à quinta não está em notação. O número para estar em notação, ele tem que ficar entre 1 e 10. Ele está menor do que 1. Eu vou andar uma casa para a direita, virou 2,5. Andei uma casa para a direita, ele virou 2,5. E eu vou diminuir. Quando eu ando para a direita, eu diminuo. Se eu andei uma casa, eu vou diminuir uma unidade. Então, aqui vai ficar 2,5, que eu andei uma casa para a direita. E na base 10 eu vou subtrair uma unidade porque eu andei para a direita. Então, não vai ser mais 10 elevado a 15, vai ser 10 elevado a 15 menos 1. Vai ser 10 elevado a 14. Em notação científica, o intervalo entre as duas frequências vai ser 2,0 vezes 10 a 14. Beleza, gente? Voltando, namômetro não é metro. Para passar para metro, eu pego o valor que tiver em namômetro, nm, e multiplico por 10 a nona. 10 elevado a menos 9, não é 10 a nona, desculpa. 10 elevado a menos 9. Vou pegar a quantidade que estiver em namômetro e multiplico por 10 elevado a menos 9. Aí consegui passar para metros. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.